Senhoras e senhores, boa tarde. O frevo trepidante, entusiante, já anuncia a excepcionalidade desta tarde e noite com Ariano Suassuna. Honrado pelo embaixador Jerônimo Moscardo para fazer a condução desta noite, que daqui a pouco chega, quando a palavra de Ariano Suassuna adentrar a Casa de Rio Branco, será certamente um momento memorável da cidade do Rio de Janeiro. Ariano Suassuna é recebido na Casa do Barão do Rio Branco, casa que defende com todas as sutilezas necessárias a integridade, a defesa irrepreensível do Brasil. Recebe um homem que defende toda a visceralidade, toda a organicidade, todo o sangue pulsante do povo ingênuo de um país monumental, especialmente localizado no Nordeste. É muito agradável, emocionante para todos estarmos aqui no momento em que encontros com o Barão, criados pela força e pela criatividade do embaixador Jerônimo Moscardo, assim autorizado pelo chanceler Celso Amorim, que já brigou. Ali está Vinícius de Moraes, iluminando o Itamaraty, de onde ele foi defenestrado de uma maneira absurda em 1968, mas já recuperado, o grande poeta Vinícius, que ali está, nomeando toda uma ala, este palácio se encalana e receber este grande brasileiro que é Ariano Suassuna. A palavra com o nosso embaixador Jerônimo Moscardo. Este é um encontro de família. Encontro com Juca Paranhos, com Alexandre Guzmão e com Ariano Suassuna. A cultura aproxima, a política separa. Este é um encontro cultural. E antes de começar esse encontro cultural, eu queria exercitar aqui a gratidão, que não é uma virtude política, mas é uma virtude humana, e daquela humanidade oceânica de que participa Ariano Suassuna. Eu queria aqui fazer, primeiro, um grande agradecimento ao chanceler Gibson Barbosa, que criou a Fundação Alexandre Guzmão. Esta é uma criação da cultura, uma criação importante, e que nós não tivemos condição, inclusive, de melhorar seu estatuto. Ela foi criada há tanto tempo e permanece atual. De modo que eu acho que essa ligação cultural, esse compromisso com a cultura, nós agradecemos a este grande Fernando. Eu queria dizer também por que Ariano Suassuna. Ao seu amoroso Lima nos diz que há um eixo no Brasil que começa no Nordeste, que vem até Minas, e que mais ou menos é o curso do Rio São Francisco. E esse eixo da matriz da identidade brasileira, o Brasil, nós precisamos visitar com frequência, senão a gente esquece que é Brasil. Eu acho que hoje nós temos aqui Ariano Suassuna, um grande brasileiro. E para que servem os grandes homens? E Ariano Suassuna é um grande homem. Justamente, como dizia Roquete Pinto, para dar ao povo um pouco do que ele precisa, um pouco do que ele gosta e muito do que ele precisa. Ariano vai nos aqui falar de como ele vê o Brasil, a sua visão de hoje do Brasil. Ele vai falar como um mestre,
E nesta ágora, nesse ambiente de Juca Paranhos, ele vai nos falar da sua visão do Brasil. Mas antes disso, eu queria pedir vênia a todos, que eu queria pedir ao chanceler Gibson Barbosa, que foi, hoje, Ariano me contava, do sonho que ele tinha quando criança, de viajar pela África. E esse sonho foi realizado pelo chanceler Gibson Barbosa, que foi o primeiro chanceler brasileiro que pisou terras africanas. Eu pediria a esse grande pernambucano que dê as boas-vindas aqui ao nosso Ariano Suassuna. Primeiro que tudo, a enorme surpresa que me é feita. E honra também. O meu agradecimento muito especial ao colega Daniel Moscado, a quem devemos esta belíssima iniciativa, inaugurada, se não me engano, é a inauguração hoje, por Ariano Suassuna. Sobre Ariano Suassuna, eu repetirei as palavras que eu ouvi dele uma vez, quando ele recebeu o grau de doutor honoris causa na UERJ. Compareci à cerimônia e o Ariano começou o seu discurso, evidentemente sem ler, como ele sempre faz, com a seguinte frase, que ele tem toda a razão. Dizia o Ariano, no seu português paraibanesco, que ele se faz passar por pernambucano, mas ele mesmo é paraibano. Mas ele é pernambucano, ele nos pertence. Aliás, tudo é o grande Pernambuco, né? Paraíba, Alagoas, tudo aquilo, uma coisa assim. Dizia o Ariano, eu divido a humanidade em duas categorias, os que gostam de mim e os equivocados. É verdade? E ele tem toda a razão. Para nós, ter Ariano aqui é uma alegria enorme, um orgulho e levanta a nossa vaidade. Este palácio aqui, que para mim faz tantas emoções, foi nesta sala aqui atrás que eu fiz concurso para entrar no Itamaraty há mais de meio século. Eu fui ministro, eu estive ministro, equivocadamente por parte de outros, em Brasília. Mas este é o meu ministério, esta é a casa de Rio Branco é esta. E o Itamaraty começou com Rio Branco. Hoje, quando se diz Itamaraty, está se pensando em Rio Branco. O Ariano, que tem todos os títulos para inaugurar esta série, inclusive como monarquista, você ainda é, né? Mas, bom, é realmente o homem que nos dá hoje essa alegria, esse prazer enorme de estar conosco. Olha só, olha quanta gente tem aqui, quanta gente moça, brasileiros todos gente realmente que vai trazendo o coração para ouvir a língua. Então, o mestre vai nos falar. Qual a palavra, mestre? Bom, senhoras e senhores, então agora a palavra tão aguardada do grande brasileiro, mais que isso, do gigante deste país. Permitam-me, no entusiasmo que eu sempre nutri por Ariano Suassuna, dizer aqui que Ariano, com a sua obra monumental de investigação da alma do Nordeste de Pernambuco, do país, tem essa dimensão, a dimensão de Cervantes para o Brasil. Portanto, este grande brasileiro que nos enriquece e que certamente é um privilégio para que nós todos que estamos aqui vivamos no mesmo tempo em que vive Ariano Suassuna. Eu vou pedir, antes de tudo, eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu estou um pouco intimidado pelo ambiente, tá certo? Eu acho que é a primeira vez que eu falo num palácio. E eu, apesar de ter certa
eu devia ter certa intimidade, porque meu pai foi político, governou a Paraíba de 1924 a 1928. E eu nasci em 1927, o que me levou a uma... Eu tenho uma vocação muito grande de ser barrado nos cantos. Eu fico muito contente, porque isso prova que eu não tenho cara de autoridade. Mas, por outro lado, às vezes me atrapalha. Então, nos anos 60 do século XX, houve lá na Paraíba, que é a minha terra, um congresso de crítica literária. E, durante o congresso, o governador, que então se chamava Pergoni, convidou os participantes do congresso para o almoço no Palácio do Governo. E eu fui. Quando eu fui entrando, o governador estava assim. Eu me lembro bem que foi nesse dia que eu conheci a Frânio Coutinho, que estava ao lado dele com outros intelectuais. Aí, quando eu fui entrando, o guarda me barrou. Disse: o senhor não pode entrar aqui, não. Aí eu disse: por quê? Ele disse: porque está sem gravata. Aí eu disse: você veja como são as coisas. Essa é a segunda vez que eu estou entrando nesse palácio. A primeira vez eu entrei nu e ninguém reclamou. Você agora, por causa de uma simples gravata, está reclamando. Aí o governador, o guarda regalou os olhos para o meu lado, o governador que estava de lado, aí disse assim: não é verdade, ele nasceu aqui. Eu tinha nascido no palácio. É por isso que eu dizia que eu nasci nu, como todo mundo, né? Era assim. Era isso que eu estava dizendo. Então, mas dar aula assim num lugar tão imponente é a primeira vez. Então eu dá uma certa timidez. Além do mais, eu tenho outro problema. Eu sofro de uma rouquidão. Eu tenho um pigarro, que eu pigarreio, que é uma coisa incômoda de se ouvir, e sou rouco. Quando eu era secretário de Cultura do Dr. Arraes, aliás, eu ficava muito acanhado, porque ele também pigarreava. Aí, quando eu pigarreava, o pessoal pensava que eu estava imitando o chefe. Que é a coisa mais triste do mundo, mas não é verdade, não. O meu pigarro é genético, eu herdei do meu avô. Agora é a rouquidão. O Lula também é rouco. Aí parece que eu estou imitando o presidente. Não. Meu pai era rouco, eu sou rouco, meu filho Manuel já é rouco. Então isso é uma rouquidão genética também. Mas isso não seria nada. Mas hoje de manhã eu fui visitado por 2 embaixadores, Moscardo e Cardim, e mais Ataíde. E eles começaram a puxar por mim. Eu tendo que economizar a voz para cá. E eles começaram a me elogiar, logo de entrada. Uma coisa, por mais que a gente se policie, é uma coisa que agrada, não é verdade? Por mais que a gente se policie. Aliás, nesse dia mesmo, lá no Palácio do Governo da Paraíba, quando afinal o guarda me deixou entrar, aí o governador me apresentou a Frânio Coutinho, que eu não conhecia até ali. Aí a Frânio Coutinho disse: que alegria em conhecê-lo, o autor do Alto da Compadecida, aquela maravilha. Aí parou e disse: eu vou parar, você deve estar já cansado de tanto ouvir. Eu disse: eu não. Mas é o que faltava. Os equivocados, né, não se incomodam de tacar um pau em cima de mim. Aí os meus amigos não vão me elogiar para não ferir meu pudor. Não, senhor, passe meu elogio para cá. Né? Pois bem, então os embaixadores hoje começaram a me elogiar. Era tanto elogio. E eu fui entusiasmando. E começaram a conversar assuntos que me tocam demais. E eu comecei a falar. E quando eu terminei, estava rouco. Eu estava rouco, antes de começar essa aula, eu já estava rouco. Aí eu fiquei calado, da hora que eles saíram até agora, para ver se dá para ir até o fim. Mas vocês aguentam. Quando eu começar a entediar, você pode sair. Eu sou
eu não reparo não, tá certo? Que eu não vou à aula de ninguém, eu só vou às minhas, porque eu não tenho outro jeito, tá certo? E sobretudo, eu não me sinto assim. O ministro Marguives é um temerário, eu na primeira fila, não há quem me faça, eu posso ficar ali, porque eu saio e o conferencista nem nota, não é? Mas bom, eu resolvi, parece que eu só falo sobre um assunto, eu sou um homem de uma nota só, aí, de acordo com os lugares onde eu vou botando os nomes, mas aí eu dou a aula que eu estou com vontade, mesmo que não corresponda muito. E não pode ser, eu sou chamado para vocês não imaginam para as coisas que eu sou chamado. Eu fui chamado para abrir um congresso de psicanálise, outro dia, no Recife. Aí eu ainda me virei, né? Falei a teoria de Freud sobre o risível, o cômico, etc. Estou vendo ali meu colega, grande abraço. E aí falei lá sobre, mas na plateia tinha um psiquiatra. Aí parece que gostou. No ano seguinte houve um congresso de psiquiatria, ele me chamou. Aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu digo, eu não sou nem psicanalista, nem psiquiatra. Então é porque eu sou um caso, não é? Eu estou despertando esse interesse todo dos psiquiatras e psicanalistas, é porque eu sou um caso, o que não é nada agradável. Bom, agora, outra coisa que me deixa impressionado, além de tudo que me acontece na vida, olha, eu sou um irresponsável. Eu aceitei ser secretário de Cultura de novo. Já fui uma vez, já sei o que é. E aceitei ser secretário de Cultura. Pois bem, eu recebi um telefonema a semana passada. Vocês imaginam, eu imagino as doidices que não chegam, porque olha, a Secretaria de Pernambuco é desse tamanho. Eu imagino, para a presidência da República, o que é que não chega. Me telefonou essa mulher, uma mulher. Professor, eu estou telefonando para o senhor porque os pernambucanos estão falando muito mal português. Eu fiquei logo com vontade de descartar. Isso é com o secretário de Educação. Eu fiquei com vontade, mas não disse nada não. Ela disse, eles pronunciam estudando, em vez de dizer estudando, eles dizem estudando. Fazendo, em vez de fazendo. E eu pude dizer, o que é que um pobre secretário de Cultura pode fazer? Aí ela disse, e quando é falando ainda vai, professor, mas escrito o senhor não vai acreditar. Outro dia eu passei, tinha um caminhão de gás na rua, e estava escrito lá, o senhor não vai acreditar, butano. Botando, eu quase que pago, meu povo é botando. Aí eu não disse nada a ela não, mas eu comecei a ficar preocupado, foi aí, até ali eu não estava preocupado não, mas até depois daí, bom, então, eu realmente vou falar sobre uma visão do Brasil, mas eu tinha escolhido. Eu vou ver se dou essa visão do Brasil através de um problema particular, que é o problema da arquitetura, que é uma coisa que a mim me incomoda muito. É um problema que eu acho muito grave. Está aqui presente o meu querido amigo Aldo Rebelo. Outro dia eu falei em Brasília, aliás, acho que a convite dele, e um amigo meu que mora lá disse, Ariano, você não fale mal da arquitetura de Brasília aqui não, porque os brasilienses são muito orgulhosos. Mas aí quando eu fui falar, eu disse, esse meu amigo me advertiu, mas eu vou falar mal. Eu vou falar mal porque a cidade de Brasília me dá a impressão que fizeram um susto a ela.
ela empalideceu e nunca mais recuperou a cor. É uma cidade sem cor. Eu reclamo isso do nosso grande Niemeyer. Eu acho a cor, o Brasil, um país como nós, um país quente, enérgico, um povo vibrante como é o povo brasileiro, e fazer uma arquitetura sem cor. Bom, então eu vou procurar dar a minha visão do Brasil a partir daí. E já que falamos já que falei no embaixador Moscardo, uma das alegrias que ele me causou foi porque ele leu A Pedra do Reino e descobriu lá, vejam bem, um dos sonhos da minha vida, no ano de 1970, quando eu concluí A Pedra do Reino, eu já sonhava com a unidade da América Latina. Eu nunca pensei em vida começar a se esboçar isso. E estou vendo, graças à política externa, já que eu estou aqui, não estou dizendo somente porque estou aqui, não. Eu digo sempre, eu sou muito contrário às pessoas falarem mal das outras pela frente. Eu acho que é uma indelicadeza muito grande, não é? Falta de educação. Constrange quem ouve e constrange quem fala. Não custa nada a pessoa esperar que a pessoa dê as costas para a gente, não é? Mas, então, não é só por isso não que eu estou falando. É porque a política externa do Brasil está me alegrando muito. Eu estou vendo o Brasil se unir com os outros países da América Latina e estou vendo o Brasil estender a mão para a África. Olha, para não dizer que eu não sei nem, eu sou tão azarado que é capaz desse homem estar aí. Mas eu agora vou falar mal de um. Está aqui no jornal. Eu sou um brasileiro que eu não sei nem se diga a sorte, porque isso, de certa maneira, é muito ruim. Eu sei ler jornal, o que é muito angustioso às vezes. Então, repare bem, um cidadão que disse o seguinte, eu não vou dizer o nome dele não, a opção do Ministério das Relações Exteriores do Brasil em privilegiar as relações com os países e continentes mais pobres sempre teve seus críticos. Eu fiquei logo com vontade de dizer, mas sempre teve seus entusiastas. Eu sou um. Repare, a declaração do entrevistado. Há uma opção exagerada pelos países pobres. Temos que dar mais atenção aos Estados Unidos. E a Nossa Senhora, é ilusão achar que a integração da América do Sul é harmoniosa. Esse homem, pense no anti-ariano que é ele. Tá certo? Mesmo que seja difícil, eu sei que não é fácil, essas coisas não são fáceis. Mas o ideal é esse. Está lá escrito na Pedra do Reino, deixe-me sonhar desde agora com uma grande nação que vá do México à Patagônia e que depois daí estenda a mão para a África e para a Ásia, para formar o sonho que eu chamo da rainha do meio-dia. Não sei se vocês sabem disso, mas no Evangelho está escrito que o Cristo, num dos seus últimos sermões, o Cristo disse uma frase que é enigmática e muito boa para nós, países pobres, magros, escuros e famintos do mundo. Ele disse o seguinte: no último dia, no dia do juízo, a rainha do meio-dia se levantará contra as outras nações, porque a rainha etíope de Sabá reconheceu a grandeza de Salomão
E aqui está quem é maior do que Salomão. Reparem, ele pegou o acontecimento histórico da viagem de uma rainha africana a Salomão, a presença de Salomão, e com isso ele criou o mito da rainha do meio-dia, porque nas palavras dele, a rainha do meio-dia não é mais a rainha de Sabá somente, são todas essas nações com as quais eu sonho para uma união com o Brasil. Olhe, historicamente, vocês vejam, na história antiga, existia um império enorme, poderoso, chamado Roma, e tinha Cartago, que se opôs a ela, se opôs a esse império. Não é verdade? Então, o império hoje são os Estados Unidos e os seus aliados. E a gente tem que fazer o papel de Cartago. Não para ser derrotado, porque a gente vai ganhar essa briga. Se Deus quiser. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vejam bem, olha, eu estou perfeitamente consciente de que o ideal é a fraternidade universal. Eu sou um cristão católico e sonho com a unidade universal, mas essa unidade não pode se confundir nem com uniformidade cultural, nem com cosmopolitismo, que é a caricatura do verdadeiramente universal. A universalidade tem que se realizar com respeito à identidade cultural de cada um. Esse é o centro de tudo que eu penso sobre o Brasil. É por isso que eu, às vezes, dou a impressão de ser um sujeito intolerante e radical. Porque eu sei que o primeiro bem cultural de um país, de uma nação, é a sua língua. Então, quando eu vejo essas violentações contra a língua portuguesa e contra a cultura brasileira, eu sei o perigo que isso representa. Estão querendo nos condenar à uniformidade, porque então nós seremos facilmente absorvidos. Um país que coloca o seu ideal noutra língua e noutra cultura, já perdeu a identidade. Napoleão, que entendia disso, Ariano Suassuna não entende não, mas Napoleão entendia. E vocês, se tiverem curiosidade, vocês leiam que ele deixou escrita essa frase: quando eu conquisto um país, o primeiro cuidado que eu tenho é ensinar francês aos meninos das escolas. Porque depois que eles estiverem falando francês, eles não se rebelam mais contra nós. Então, por favor, tomem cuidado, porque a língua portuguesa é uma língua de primeira classe, belíssima. Não é? É uma língua muito bonita. Muito bonita. Não sou eu que digo não, era Cervantes. Cervantes dizia que o português era a língua mais sonora e musical do mundo. E a gente abrir mão disso, dessa riqueza extraordinária. Ah, não. Desde o português medieval. Vejam que coisa linda. Eu vou recitar para vocês. Eu sou muito acusado de ser arcaico. Eu me incomodo lá com isso. Não é? Ariano, você está ficando arcaico. Para não ser arcaico, eu tenho que admitir essas manifestações culturais de quarta categoria que acontecem por aí. Ah, não. Enquanto eu tiver força, eu reajo.
E o que é pior, eles se vendem, querendo ser modernos, e vai, desculpe, e a juventude nem ouve. E a minha eles ouvem. Pode até não concordar, mas ouve, porque sabe que eu não estou mentindo. Eu acho que eles cansaram de ver gente mentindo. Então eu posso estar errado, mas aquilo que eu estou dizendo é aquilo em que eu acredito. E eu digo, doa a quem doer. Aquilo em que eu acredito, eu digo, doa a quem doer. Pareça arcaico ou não pareça, eu não estou me incomodando. Pois bem, então, como é que eu vou aceitar essas coisas? Querem fazer da língua portuguesa uma língua de segunda classe. Eu ouvi muito, não sei se vocês chegaram a ouvir, vocês que são mais novos, que o português era uma língua pobre. É uma língua pobre, o português? Isso é uma conversa. É uma língua riquíssima. Ora, vocês conjuguem o presente, o indicativo do verbo ter, em português e inglês. Conjuguem. Em inglês é eu tenho, tu tem, ele tem, nós tem, vós tem, eles têm. Não é? Em português é eu tenho, tu tens, ele tem. Está muito mais rico. Eu tenho. Voltaire já zombava desse negócio. Voltaire conta no Cândido que Cândido chegou numa ilha e o indivíduo olhou para ele e disse: "Que faz você fazer?" How do you do? Que faz você fazer? Né? É uma beleza isso. É lindo. Outro dia eu estava dizendo no Ceará, numa aula que eu dei, repare, todo mundo de bom senso que olha para uma coisa dessa, vê que isso é um copo. Não é bom? Repare, se não tem jeito de copo, tem um jeito de copo danado. Mas em inglês não é. É glass. E veja a pobreza da língua. A pobreza. Glass quer dizer copo e quer dizer vidro. Então isso aqui em inglês é um glass de glass. Riquíssima, é uma língua riquíssima. Maravilha. Não, aceito não. Pois bem. Então, repare que coisa linda. Vem do século XII, em Portugal. É uma cantiga de mote glosa, tradição que passou para o romanceiro popular do Nordeste. Vocês sabem o que é uma cantiga de mote glosa? A gente dá um verso, que é o mote, o motivo, e a pessoa tem que fazer uma décima e terminar com o verso que a gente deu. Vejam, por exemplo, eu dei a um cantador o mote, a vida venceu a morte. Vejam como ele glosou. Na vida material, cumpriu o sagrado destino, o Filho de Deus divino nos deu glória espiritual. Deu o bem, tirou o mal, livrando-nos da má sorte. Padeceu o suplício forte como o maior dos heróis, morreu para dar vida a nós, a vida venceu a morte. Não, beleza, está vendo um cantador. Vamos bater palma porque ele merece. Um país vibrante e quente como é o Brasil, um povo que está dando uma lição. Eu ainda hoje, pela manhã, estava conversando com isso com o embaixador dos carros. Quer dizer, bastaria a alegria brasileira para fazer desse povo o grande povo que é. Olha, eu não conheço a Suíça não, que eu nunca fui lá, porque eu nunca saí do Brasil, nem quero sair. Mas eu tenho impressão, pelo que eu conheço, que aqui deve ser um dos países mais tristes do mundo. Pode ser até perfeito do ponto de vista da organização social, mas pelo estudo que eu tirei, que eu conheci, Deus me livre de morar no país daquele. Deus me livre. A Suécia é outro
nem contra a Suíça. Mas eu dou graças a Deus. Todo dia de noite, quando eu vou rezar, eu dou graças a Deus de ter nascido. Primeiro no país que fala português. Ela é a única língua que eu sou capaz de aprender. É uma língua fácil, não é? A gente não tem que estudar para ler, para dizer, fala. Enquanto as outras coisas a gente tem que estudar. E a linguagem é bonita. Uma vez eu fui convidado para ser professor. Professor da Universidade de Colônia, na Alemanha. E eu passei indicado. Depois eu disse, olha, eu resolvi apelar para uma coisa. Eu disse, olha, eu não posso estar lá, porque eu vou dizer uma coisa. Se eu nascesse na Alemanha, eu era público. Porque aquela língua eu não aprendia. Uma língua rosnada, não é nem falar. Eu não sei como é que um poeta escreve a língua. Não sei não. Porque a poesia, para mim, é uma coisa musical por excelência. Não é? Bom, então, já com essa introdução, vamos passar a primeira imagem. Então, é uma visão do Brasil, mas é uma visão do Brasil que eu vou do ponto de vista da arquitetura. Vamos lá. Passa aí a primeira imagem. Bom, essa primeira imagem eu coloquei porque eu peguei essa revista, repare, Raiz, com o nome de Raiz. E escrito embaixo, popular e erudito. E com muito orgulho para mim, eu abro, aí numa das primeiras páginas estou eu, como sendo das pessoas que no Brasil fundiam o popular e o erudito. Aí eu fiquei todo orgulhoso. Aí foi passando o finalista, passa, bicho. Passa aí essa imagem. Ah não, está fora. Essa, passe outra. Eu queria ver o outro. Eu queria ver o beijo. Logo depois desse, pronto. Aí quando eu cheguei, numa das páginas da revista, estava esse imbecil, desse escritor americano, cujo nome eu não sei nem quem é, não sei nem como é, e dizendo também que ele era um. Aí eu digo, pô, escreveu uma cara mais rápida, ou eu. Não quero mais ver, quero mais ser elogiado. Repare que porcaria. Vocês comparem o beijo de Rodolfo com isso. Como é que isso aí vai ser fusão? Ele apresenta como uma fusão popular, uma fusão perfeita do popular e erudito. E eu junto com isso. Eu gosto muito de ser elogiado, como todo mundo, mas junto com esse deve mental, não. Pode me tirar. Ou eu. Bom, então agora volte. Agora volte para o Gibão. Vejam bem, durante um certo tempo, eu recebi muitas críticas porque eu não escrevo como Graciliano Ramos. Eu conheci Graciliano, gostei muito dele e tenho certeza que ele gostou muito de mim. Admiro muito como escritor, mas eu sou completamente diferente de Graciliano. Eu como escritor, sou completamente diferente dele. Ele era um sujeito despojado, sóbrio, seco. Eu não sou não. Eu às vezes preciso de 4, 5 adjetivos para um substantivo só. E bom, está entendendo? Eu não me incomodo não de ser considerado prolixo, eu sou. Mas eu sou assim, eu vou negar. Pois bem, então diziam que o meu sertanejo era colorido, falastrão e bonito. E que isso era uma falsificação do sertanejo. Então diziam que o sertanejo fabiano de Vidas Secas era verdadeiro. E o meu caderno, papel coelho, era falso. Não é. É que cada um vê a realidade
bem. Ele diz que o gibão do vaqueiro é uma armadura fosca e poeta. Ele aqui era bem assim, não estou dizendo isso com falta de respeito, não. Então eu não via, não. Mas olha aí, repare, isso é feio, isso é fosco, isso é poeta, isso é uma joia, isso é uma beleza. E é um enfeite. Uma coisa que eu sempre discordei com Marx. Marx dizia que a arte nasce do trabalho. Eu acho que não. Tá certo? Eu acho que a arte é um impulso de todo mundo. Não existe comunidade sem arte. E se fosse para ela nascer do trabalho, ela não nascia nunca, porque é uma coisa. Isso aí não ajuda nada no trabalho. Pode até trabalhar. Mas ele quer, além de estar vestido de maneira apropriada para o trabalho, ele está vestido de uma maneira bela. E daí? Passa agora. Pronto. O meu mestre Euclides da Cunha diz que o vaqueiro é um lutador de uma batalha sem vitórias. Vejam aí, parece a vocês isso. A mim me parece que ele está dando um brado de vitória. Não está dando. E eu vou dizer uma coisa: essa noção de vitória precisa ser estudada. Uma das coisas que mais me indignaram, logo que eu publiquei, que foi ensinado o Alto da Compadecida aqui, foi quando compararam Macunaíma com o João Grilo. Eu nunca admiti isso, e chamavam o João Grilo de anti-herói, como Macunaíma. Bom, em primeiro lugar, eu não quero uma construção com Macunaíma, porque o próprio pai dele, Mário de Andrade, dizia que ele era um herói sem caráter. Então, se ele diz isso no dele, tudo bem. O meu tem caráter e muito. E depois, chamado de anti-herói, João Grilo vence os proprietários territoriais na pessoa do Major Antônio Moraes. Vence a burguesia urbana na pessoa do padeiro e da mulher dele. Vence o clero corrupto na pessoa do bispo. E vence até o diabo. No fim, com astúcia. Então, se o homem desse é herói, eu não sei quem é herói. Para mim, ele é herói dele. Certo? No Nordeste existe um ditado que diz: a astúcia é a coragem do pobre. Outro dia, um amigo meu, pessoa de quem eu gosto muito e a quem muito admiro, ele comentando esses lamentáveis casos que têm ocorrido aí, ele disse que João Grilo atualmente, João Grilo e Chicó usavam gravata e estavam fazendo aqueles trampinhos de corrupção, etc. Ah, eu fiquei danado. Eu não admito, não. As astúcias de João Grilo são uma estratégia de sobrevivência. Eu faço uma distinção muito grande entre a astúcia de João Grilo e dos heróis picarescos da novela ibérica, e os trampistas dos poderosos. É uma coisa muito diferente uma da outra. Não admito, não. Meu personagem não é trampiqueiro, não. Ele é astuto e tem que ser. Como bom político, tem que ser astuto. A astúcia é uma coragem, é uma qualidade dispensável ao político, principalmente aos honestos e decentes, porque eu tenho grande admiração e porque tem até compaixão, porque eu sei como é difícil a situação deles. Dormindo no ponto aparece um astucioso safado que enrola. Por isso mesmo eu não aceito ficar político. Na recente campanha quiseram me fazer candidato ao Senado em Pernambuco. Eu agora você me peça tudo mais uma coisa dessa. Para mim é uma morte. Para mim é uma morte.
estradinha desse tamanho, chamada Serra da Raiz. O vereador mais burro de Serra da Raiz me enrola em 2 tempos. Como é que eu ia entrar no negócio daqui? Eu estava fazendo um trambique sem querer, sem nem saber o que estava fazendo. Não podia ser não. Mas então daí vem minha admiração pelos políticos. Agora, eu quero fazer uma observação ao que o Machador Moscardo disse. Nem sempre a política desude. Tá certo? A política, bem entendida, é uma coisa que, aliás, eu nunca deixei de exercitar. Nunca deixei de exercitar. Em tudo que eu escrevo. Veja, tem uma história que me deixou muito orgulhoso. Quando o Auto Aparecido foi traduzido para o francês, e o grupo que votou na França viajou para uma ilha africana, a ilha de Reunião, que eu acho que é perto de Madagascar. Uma ilha chamada Reunião. Enfim, fala-se francês lá, e eles ensinaram a peça de noite. No dia seguinte, eu li o depoimento do ator que fez o depoimento. No dia seguinte, eles foram lá pela cidade. E lá, país pobre, aqui no Rio tem também, né? Nas calçadas, às vezes, tem uns buracos circulares no saneamento que são donados para viver entupido. E lá tinha também, então estava um buraco e estava um nome desentupido. Aí quando ele avistou, o ator foi com o grupo de atores todos. Aí ele gritou, Jean, chamou pelo nome de João Grilo. Jean. Aí ele disse que se aproximou, e daqui a pouco uma pequena multidão estava reunida em torno deles, dos atores. E ele disse, eu posso garantir uma coisa, a maneira como me olhavam e olhavam o Chicó era muito diferente da maneira como olhavam o Major Antônio Moraes, o Bispo, o Padre, etc. Eu fiquei muito orgulhoso com isso, quer dizer, que esse homem que não sabe nem meu nome, sabe nem quem sou eu. Ele notou que no universo daquela peça, a simpatia do autor era por João Grilo e Chicó. Tá certo? Isso foi muito importante para mim. Porque quer dizer, ele não tem um sentido, inclusive, político, do Alto da Compadecida. Como tem na Terra do Reino. Quando o Quaderno está lá sonhando com a unidade da América Latina, ele está sustentando uma tese política. E que, graças a Deus, está assim. Mas vamos embora. Daqui a pouco vamos embora. Passa aí embora. Pronto. Agora, o ministro, o embaixador Moscardo, fez referência a essa frase. Eu dou uma importância enorme a essa frase do Moncalceu, que era um carioca, um grande brasileiro, nascido e criado aqui. Tive a honra de ser amigo dele. Ele disse essa frase primeiro a mim, e depois ele publicou. Disse ele, do Nordeste para Minas corre um eixo que não por acaso segue o curso do Rio São Francisco, o rio da unidade nacional. A esse eixo o Brasil tem que voltar de vez em quando, se não quiser se esquecer que é Brasil. Pois bem, aí eu cheguei a escrever isso no jornal da Folha de São Paulo. Eu disse, já que ele teve essa grandeza, ele nascido e criado no Rio, a nós, mineiros e nordestinos, cabe o dever de lembrar que o eixo não se esgota aí. Que vai para o norte até a Amazônia e desce para o sul até o Rio Grande. Porque a grande coisa do Brasil é essa maravilhosa unidade de contrastes que o Brasil tem. E que eu comecei a pensar que se deve àquilo. Aí eu pensava, é a língua portuguesa. Não é. Porque na América
espanhol teria dado e a América Espanhola se fragmentou. É a religião católica, não é? Que lá também era católica e se fragmentou. Então eu descobri, depois de muito refletir, foi uma jogada política genial desse grande brasileiro nascido em São Paulo, que foi José Bonifácio Andrade Silva, que tinha muita coisa de Sancho, que é um personagem que, a meu ver, deve ser recuperado. Eu tenho uma grande, como todos nós, uma grande admiração pelo Quixote, mas Sancho, tem gente que apresenta o Sancho como a encarnação da burrice, da acomodação. Olha, bastaria a fidelidade dele ao Quixote para enriquecer Sancho. A lealdade dele ao Quixote só rende a ele pancada. E, no entanto, ele é atraído pelo sonho, por aquela beleza de sonho que o patrão dele representava. E ele ficou lá. Pois bem, José Bonifácio era um misto, como todos nós, um misto de Quixote e Sancho. Mas ele teve a Bolívar, era também um misto de Quixote e Sancho. Predominava o Quixote. E José Bonifácio predominava o Sancho. E isso foi fundamental para nós aqui no Brasil. Porque foi a jogada política que ele deu de fazer a independência pelo príncipe que manteve a unidade brasileira. O Nordeste esteve a ponto de ir embora. 1817 e 1824 foram belos movimentos, mas eram separatistas. Todos dois. A Revolução Farroupilha do Rio Grande, belo movimento, mas era separatista. E foi a sabedoria política de José Bonifácio que evitou isso. Tá certo? Então, nós devemos isso a esse grande brasileiro que foi José Bonifácio. E isso é política da mais alta. E eu estou dizendo isso porque o nosso Lula, me perdoe se não estou de acordo, está nesse mesmo caso. Ele tem a sabedoria, a paciência e a astúcia do povo brasileiro. E eu estou entusiasmado, com ele continuo entusiasmado. Veja. Olha aqui o que eu leio. Vejam bem, isso eu guardei no tempo da eleição. É uma pesquisa que é dada aqui como pejorativa, mas eu tomei como elogio e guardei, porque vejam bem, os eleitores com renda familiar até 2 salários mínimos são os responsáveis pela vitória de Lula sobre o outro candidato na pesquisa feita na quinta e na sexta sobre o segundo turno das eleições. Nessa faixa, Lula obtém 59%. Entre eleitores com renda acima de 10 mil, o outro candidato o supera, vencendo por 69 a 24. Também dão apoio majoritário a Lula, reparem bem, os negros, os pardos, os pouco instruídos e os nordestinos. Eu só podia tomar com elogio. Está vendo? Então, repare, era João Grilo e Chicó. João Grilo e Chicó estavam com Lula. Está vendo? E o Cristo Negro também. Do lado da Compadecida. Pois bem. E é esse mesmo Lula que eu leio agora, aqui. Lula agora pede paz militar. Olha, eu estou acabando para dizer isso, eu sou um escritor, mas já é tempo de os intelectuais brasileiros e os militares, não estou dizendo que os militares não estão inocentes, não, acabarem com esse mal-entendido.
tá certo? É preciso que nós acabemos com esse mal-entendido. É preciso que os militares não vejam em nós, intelectuais, escritores, professores, adversários deles. E nós também não vejamos por nós. Olha, estamos vivendo um momento muito grave. O Brasil está sitiado. Eu acho que o episódio de Canudos é o episódio mais importante para se entender a história do Brasil. O que foi que aconteceu em Canudos? O Brasil de João Grilo e de Chicó levantou a cabeça. O Brasil oficial foi lá e decepou essa cabeça. Simbolicamente cortaram mesmo a cabeça, deu todo o conselheiro. Eu estava dizendo ao embaixador Moscado hoje de manhã, um cidadão, que eu não vou dizer quem era, porque ele já morreu, e eu não gosto de briga com defunto. Ele uma vez fez um insulto a mim, ele escreveu contra mim, ele disse, dos nordestinos nefastos ao Brasil já morreram Antônio Conselheiro, Padre Cícero e Lampião. Só falta agora Ariano Suassuna. Aí eu morri de ajudou. Eu disse, isso é um incompetente. Ele está querendo me insultar. E me fez o maior elogio que eu já recebi foi esse. Repare, eu nunca pensei que eu tivesse essa dimensão. Eu, tão importante quanto Antônio Conselheiro, Lampião e Padre Cícero, não quero mais nada. Não é? Foi bem. Então, quando eu digo que está na hora de acabar esse mal-entendido, o Brasil está sendo sitiado. Estão colocando base em todo canto. Às vezes usando os pretextos mais hipócritas. Até a defesa dos nossos índios. Criaram um território enorme na fronteira com a Amazônia. Porque o Rio Grande em cima da Amazônia, isso é evidente. E nós vamos precisar das Forças Armadas. Eu estou doido que o meu querido amigo e admirado político que está aqui presente, Aldo Rendeiro, eu estou doido que ele seja escolhido para secretário-ministro da Defesa, porque eu não tenho nada contra o Vladimir Pindano, mas que eu admiro muito. Mas é porque ele representará, ele terá uma autoridade moral maior do que ninguém para acabar com esse mal-entendido. Porque ele é do terceiro dele, que sofreu na mão dos militares e teve também uma certa culpa de entender mal, de não saber. Faz o joio do trigo. Então, eu quero que seja ele, porque eu sei que ele tem grandeza e cabeça suficiente para começar a acabar esse mal-entendido, que é preciso acabar entre nós que desejamos o bem do nosso país e os militares que são necessários para a nossa defesa. E que, por definição, são patriotas como nós. Bom, então, obrigado. Passa aí mais. Veja bem. Então, eu comecei a pensar, depois de ler a frase de Dr. Alceu, qual seria a expressão plástica? Qual seria a expressão plástica da ponta mineira do eixo? Aí eu descobri que era o Santuário de Congonhas, em Minas. Olha, repare que beleza. Outro dia uma pessoa, eu estou a Cavaleiro para dizer, porque ele disse num artigo, me elogiando até, numa entrevista, ele disse, eu admiro Ariano Suassuna pela defesa que ele empreende da cultura brasileira, mas eu prefiro a americana. Eu disse, pois meus pêsames. Porque eu vou dizer uma coisa, me mostre um escultor americano da altura do Aleijadinho. Não tem não. Me mostre um músico como Vila Lobos. Tem nada. Não tem não. Do ponto de vista da cultura, a cultura brasileira é forte e rica. Vejam aí.
Eu não tenho mais inveja da França por causa de Rodin, não. Eu olhando isso aí, ela pode ficar com o Rodinzinho dela. Eu com isso aí, eu vou embora, longe. Bom, passa. Olhem, reparem que maravilha. Eu fico danado toda vez que dizem que a arte brasileira, em São Paulo eu vi uma vez uma exposição que dizia arte brasileira, uma história de 5 séculos. Quer dizer, a história do Brasil só começou quando os portugueses chegaram. Olha aí, isso para mim é a primeira grande escultura brasileira em pedra. É uma pedra na região agreste da Paraíba, toda feita em baixo relevo. Quando os portugueses chegaram aqui, ela já tinha mais de 2000 anos. Por que é que a gente vai renunciar a isso como arte brasileira? Não é uma beleza isso. É uma coisa estranhíssima, de uma beleza nova. Isso é arte de vanguarda ainda hoje. Vejam que beleza, é uma arte de vanguarda. Passe. Bom, aí eu, que não tenho muito juízo, comecei a pensar, já que o Aleijadinho tinha feito o Santuário de Congonhas, eu comecei a pensar em erguer no sertão do Nordeste um santuário em homenagem a ele. Chama-se Lumiara Pedra do Reino, homenagem ao Aleijadinho. E comecei a erguer com a ajuda de um grande escultor popular chamado Arnaldo Barbosa. Então vejam lá, que beleza. Aí um jornalista de São Paulo outro dia disse, eu falei sobre esse santuário e ele disse, assim a distância parece delírio de Suassuna. E é mesmo, mas me diga uma coisa, sem o delírio, sem o sonho, o que é do homem? Não é? O nosso grande Fernando Pessoa dizia, sem o delírio, o que é o homem? Uma besta sadia, cadáver adiado que procria, não é? A razão manda a gente ficar em casa, acomodado. É o sonho que nos impele. Então, eu, pessoalmente, tenho 2 armas para enfrentar essa dura, mas fascinante tarefa de viver. Uma é o riso a cavalo, a outra é o galope do sonho, e eu não abro mão de nenhum dos dois. Pois bem, então, obrigado. Eu comecei a sonhar em fazer um santuário que correspondesse ao de Congonhas, e está lá, já está se levantando. Vamos adiante. Olha aí. Olha lá, essa é uma das esculturas lá do santuário que eu estou erguendo em homenagem ao Aleijadinho. Essas são esculturas gigantescas de granito. Tem 3,5 metros de altura. Passe. Olha outro. Passe. Essa aí, todo mundo que viu a Compadecida sabe, eu sou chaleira de Nossa Senhora. Sou corta-jaca dela. Então aí é a mãe dela, Santana, com Nossa Senhora Menina embaixo. Passa. Olha aí, isso é o trio principal. São José aqui, o Cristo no meio e Nossa Senhora de lado. Passe. Pronto, outra escultura de lá. Passe. Passe. Bom, agora entra o problema da arquitetura. Vejam bem, eu acabo de dizer que não simpatizo com a palidez de Brasília. Eu não pretendo morrer, digo sempre, mas se um dia vier me acontecer isso, eu peço a Deus que não seja em Brasília, porque eu tenho impressão que é o cemitério mais desconfortável do mundo. Eu tenho impressão que deve ser o de Brasília. Bom, então repare, isso é a arquitetura de Oeiras. Oeiras, no sertão do Piauí. Passa aí, Alexandre. Também aí, Oeiras. Repare a coragem da cor. Passa. Olha uma das igrejas de Oeiras. Passa, Alexandre. Pronto, vocês vão dizer que é mania de grandeza minha, mas quando eu estive lá, eu me hospedei nessa casa azul aí. Repare que beleza. Que beleza de cor. É o anti-Brasília, não é? Passe. Olhe, o amarelo. Existe um ditado que diz, se não fosse o mau gosto, o que seria do amarelo?
Ele não teve esse medo e vejam que beleza de cor. Vá adiante. Olha o amarelo de novo. Vá adiante. Olha a igreja de lá, outra igreja. Veja aí a cor da terra, não é? Que coisa linda esse tijolo quente. Pássaros. Olha, agora já aí a casa popular. Vejam isso. A minha querida amiga Ana Mariane fez um livro sobre as faixas. Olha lá, vai passando. Vejam a coragem da cor. Vejam, vai lá. Tudo isso são casas populares. Vá adiante. Vá. Olha, repare que olha o amarelo de novo. Olha aí, o amarelo com um vermelho forte e um verde. Olha outra coisa. O pessoal fala mal da bandeira brasileira, diz que é mexer gay. Olha aí, não teve medo, danou amarelo, verde e azul. Repare que beleza. Não é? Os arquitetos brasileiros só tomar essa coragem. E o povo está tomando por eles. Passe. Vai em frente. Isso é em Triunfo, se eu não me engano. Olha aí outra coisa. Repare a genialidade da cor. Tinha essa casa vermelha e amarela do lado de cá. Eles aí, juntos, fizeram um amarelo com um toque de vermelho. E olha que beleza que ficou o conjunto. Passe. Bom, agora aí começa uma cidade importantíssima. Aldo, essa cidade é em Alagoas. Piranhas, na beira do Rio São Francisco, no sertão do São Francisco. Lembro novamente a frase do doutor Alceu, na beira do rio da Unidade Nacional. Repare, fizeram uma entrada gloriosa para a cidade. Aí disse, não serve para nada. Serve para dar orgulho, dignidade e alegria ao povo que tem ela. E isso é importante. Não vamos pensar em termos de economia, não, que isso é um termo muito pobre. Pensar em termos de sonho e de beleza. Pronto, eis aí, a cidadezinha desse tamanho, mas tem uma entrada digna. 2 torres de entrada logo, para defender a cidade. Eles sabem que o Brasil está sendo sitiado, e isso aí vai ser uma defesa. Vamos lá. Olha aí, isso tudo é Piranhas. Olha a coragem da cor. Vai lá, vai em frente. Tudo isso é Piranhas. Vá. Olha que beleza, repare. Olha a cidade na beira do rio, vista de cima. Que lindeza. Vá. A cidade de noite, parece um presépio. Pronto. Era muito melhor que a capital fosse aí. Mas vamos em frente. Mude. Nossa. Não estou me obedecendo, não. Mude mesmo. Isso é a tecnologia que não gosta de mim. Pronto. Mas aí é antes disso. A Casa da Flor precisa ela. Bom, e eu vou terminar com ela. Para vocês que são daqui do Rio, eu estou terminando com a Casa da Flor, que é maravilhosa e é num lugar que até o nome é bonito, São Pedro da Aldeia, junto de Cabo Frio. Pois bem, essa casa foi erguida, para mim, esse é um arquiteto brasileiro de gênio. Esse sim, mas peraí, sem a imagem não dá. Bom, então eu vou falar sem a imagem mesmo. Eu vou concluir, e para isso eu preciso concluir com palavras dele. Ele se chamava
Gabriel Joaquim dos Santos. Agora eu vou precisar de... Não, a luz daqui lá. Vejam que beleza. Ele era um mestre de obras. Foi analfabeto até adulto. Foi alfabetizado por um menino. E ergueu essa casa lá. É como um mosaico gigantesco, porque ele pregava cacos de telha, cacos de cerâmica, cacos de prato. E organizou uma casa. Que eu vou dizer uma coisa, eu só tive emoção igual diante de uma obra arquitetônica, diante da obra de Gaudí. Gaudí para mim, foi o grande arquiteto de gênio do século XX. E Gabriel Joaquim dos Santos, um homem do povo, que mal se alfabetizou, ergueu aqui no Brasil essa obra de arte importantíssima. E aqui eu presto minha homenagem a uma que eu acho que é carioca, uma amiga minha querida, chamada Amélia Zaluar, que tem por mim, pela Casa da Flor, a mesma admiração que eu, sendo que ela se dedica exclusivamente a essa Casa da Flor. É uma grande brasileira, como o autor foi. Pois bem, reparem o que ele disse sobre ele, sobre a Casa da Flor. Minha casa nasceu dos sonhos que tenho, uns já no sono, outros pouco antes de pegar no sono. Eu sei o que é isso. É isso, aquele momento em que a gente ainda não está dormindo, mas não está mais acordado, é muito fecundo para a criação artística. Então, nasceu dos sonhos que tenho, uns já no sono, outros pouco antes de pegar no sono. Pensei em fazer ela do nada, mas cercada por um muro feito de cacos de potes, jarras, tijolos e telhas. O primeiro bordado que fiz na parede, repare, ele entende a decoração feita de cerâmica como bordado. O primeiro bordado que fiz nas paredes dela foi junto da minha cama, que também foi feita por mim. Mas antes mesmo de terminar a parte de dentro, comecei a embelezar a de fora. A inspiração continuava a vir do sonho, e hoje a Casa da Flor está pronta. Ele terminou, se eu não me engano, em 1923. É revestida de cacos de telha, de vidros, de potes, de pratos, de cerâmicas. É uma coisa forte, flor de pedaços de pedra. Porque eu quero que ela fique aí, que nunca se desmanche. A chuva bate nela, lava, mas ela fica como é, uma sempre viva. Vejam que coisa linda, uma sempre viva. As flores iam aparecendo nos meus sonhos e na minha imaginação, e eu ia fazendo cada uma delas com cacos de garrafas, de pratos e de telhas. No meu quarto, veja para mim que sou escritor, veja que frase importante. No meu quarto, separei por uma cama, do altar, separei por uma escada, o altar dos livros, a estante. Ele não chama estante não, ele chama o altar dos livros. O altar dos livros. Separei a cama do altar dos livros, a estante onde existe um retrato do presidente Getúlio Vargas. Fiz de tudo em minha vida. Fui pedreiro, operário, trabalhei nas salinas, fui carpinteiro, mas hoje sou artista, um arquiteto, um mestre de obras. Vejam a convicção do artista. Não tive escola, aprendi tudo com a ventania. Se eu não tivesse lido isso, eu furtava e ia dizer que fui eu. Que é bom demais. Não tive escola, aprendi tudo com a ventania. Só aprendi a ler com 36 anos. Foi um menino, meu vizinho, que me ensinou as letras. Depois que eu estudei a cartilha com ele, pude ler a Bíblia e comecei a anotar num caderno
os pedaços dela que mais me impressionavam. A Bíblia. Eu acho a Bíblia um poema épico mais bonito e mais importante do que a Ilíada e a Cena. Vive sozinho na casa da flor. Veja, você é mal para a flor. Nunca me casei com filhos. Se não fosse assim, eu não poderia ter a casa. E a partir dela, não poderia ser de todo mundo como é. Talvez ele quer que a patente não fosse nem fosse de todo mundo. Quer dizer, inclusive nós. É do nosso direito repetir a Casa da Flor. E eu estou tentando, nas minhas medidas, eu estou fazendo uma no Recife. A Casa da Flor é feita de pensamento e sonho. Vejam que coisa bonita. É feita de cacos. É caco, mas é coisa de muita importância. Não sei o que tenho com os cacos. Quebra-se um prato e eu fico contente quando me dão os cacos, porque depois eu transformo tudo numa flor. Fico tão satisfeito. Na minha vida tem um mistério que eu não posso compreender. Para que é que eu ia querer uma jarra nova? De jarra comprada eu não preciso. Isso não tem graça. Quero é os cacos, porque dos cacos faço as coisas que os outros admiram. Aqui em Cabo Frio tem casa, tem palacete, mas é tudo casa organizada, é a força da riqueza. Mas na Casa da Flor, o que todo mundo vê é a força da pobreza. Que beleza, não é? De noite, acendo a luz, me sento nesta cadeira e, ó alegria, vejo tudo prateado. Fico tão satisfeito, eu mesmo fiz e eu mesmo fico satisfeito, vendo tudo quanto é caco, transformado em beleza. Não é uma maravilha? Vamos aplaudir, quem merece. Pois bem, então, eu vou ler um texto que eu não devia nem ler, que eu escrevi. Eu estava desesperado, coisa que não é muito meu feitio. Eu sou um homem animoso, esperançado. Mas quando eu vi começarem a desmoralizar a todos nós, quando a gente falava no país, no nosso povo, a gente era chamado de patrioteiro, de xenófobo, e que começou a criar essa mentalidade, que a pessoa amar o seu país e o seu povo era uma coisa ultrapassada, em nome de uma modernidade que só fez descaracterizar e corromper o nosso país. Não é? Uma modernidade falsa. Porque eu acabei de mostrar uma pedra aí que tem 8.000 anos e é arte e vanguarda. Essa é a vanguarda de verdade. Porque eu só acredito na obra de arte que é contemporânea de todas as gerações. O Dom Quixote era arte e vanguarda quando foi escrito, é arte e vanguarda hoje, e quando esses duvidadeiros todos estiverem enterrados, vai continuar sendo. Tá certo? É uma falsa ideia de modernidade que leva a isso. Então eu escrevi nesse tempo. Eu estava preocupado com as privatizações, entregaram a Vale do Rio Doce, e eu entregar o Banco do Brasil e a Petrobras. Não entregaram porque não deu tempo. Hein? Apareceu, tá, pronto, deu uma beleza, estão vendo aí? Eu estava certo, 1923. Olha aí outra fotografia dela, do muro. Pronto. Então, olha lá que beleza. Não é uma maravilha? Olha, vamos lá. Isso sim. Essa é uma arquitetura que a mim me faz vibrar, tá certo? A mim me faz vibrar. Então eu escrevi esse texto nesse momento. É preciso cerrar os dentes
e compartilhar a sorte do nosso país. Vejam bem, ainda eu estava aperreado, mas ainda assim eu lancei mão dessa frase, que é do grande Pasternak, o grande escritor russo Boris Pasternak. Eu vou dizer uma coisa, dos escritores do século XX, dos escritores russos, para mim foi o único que escreveu uma obra digna à altura de Tolstói, por exemplo. E ele disse isso. Disse num momento terrível, no momento em que estavam querendo expulsá-lo da União Soviética. E ele escreveu uma carta dramática a Khrushchev, dizendo: não me expulse. Eu não sei viver sem o povo russo junto de mim, não. Pelo amor de Deus. Não façam isso comigo. Repare que coisa. Um escritor que amava o povo dele desse jeito, queria expulsá-lo. E ele escreveu isso nesse tempo. É preciso cerrar os dentes e compartilhar a sorte do nosso país. Agora digo eu, escreveu um dia o grande poeta e romancista que foi Boris Pasternak. Era um tempo em que sua pátria, a Rússia, vivia a opressão violenta, aberta e declarada do stalinismo marxista. Vejam bem, eu sempre me opus ao stalinismo marxista, mas uma justiça eu faço. Stalin nunca aviltou o país dele, nunca entregou. E outra coisa, no tempo dele havia pleno emprego, havia uma previdência social de primeira classe. Então isso os neoliberalistas têm que engolir, tá certo? E a gente tem que prestar homenagem mesmo quando discorda. Hoje o stalinismo acabou, Pasternak morreu, mas sua obra está viva e cresce a cada dia, revelando-se cada vez mais como profética. Entretanto, a impostura, a opressão hipócrita do capitalismo, a ditadura do mercado e do consumo, que eu não admito, da vulgaridade e do gosto médio, imposto como modelo através dos meios de comunicação, essa ditadura que se autodenomina democracia neoliberal ou social-democracia, está fazendo algo talvez pior do que oprimir a pátria de Gogol e Dostoiévski. Primeiro traída por Gorbachev e agora aviltada por Boris Yeltsin. Que ele me perdoe, ele morreu, mas eu escrevi isso com ele vive no poder. Lembro-me de algumas palavras de Michelet que li na adolescência e que copiei, fazendo interiormente a promessa de nunca esquecê-las e de sempre me manter fiel ao que ele afirmava. Vejam que beleza essa frase de Michelet, esse texto de Michelet. A pessoa humana é coisa sagrada. Na medida em que uma nação assume o caráter de pessoa e se torna uma alma, veja, a nação se torna uma alma, e uma nação só se torna uma alma pela sua cultura. Sua inviolabilidade aumenta na mesma proporção. O crime de violar a personalidade nacional torna-se então o maior dos crimes. Não é verdade? Veja que coisa boa de Michelet. Assassinar um homem é um crime. Que coisa terrível não será, portanto, assassinar uma nação. Como qualificar tal monstruosidade? Pois bem, existe uma coisa pior do que matá-la. É aviltá-la, envilecê-la, violá-la, roubar-lhe a alma e a honra. Este crime é o único para o qual não deveria existir prescrição. Até aqui, Michelet. Agora eu continuo.
Foi então por levar em consideração estas palavras de Michelet, que desde muito moço comecei a me opor à visão daqueles que afirmavam, como continuam afirmando, que isso aqui é textual, isso eu li na imprensa, na imprensa brasileira não, na imprensa feita no Brasil. Essa frase eu li textualmente, aqui entre aspas. A base material da democracia é a economia de consumo. Não é. Qualquer pessoa que sabe alguma coisa sabe que demos quer dizer povo. Não quer dizer consumo, não. A economia de mercado é base da plutocracia. Os Estados Unidos não são uma democracia, não. São uma plutocracia, um governo de ricos. E que, por ser universal, e que, eu continuo, a arte, e que, por ser universal, a arte ligada ao mercado e ao gosto médio é que deve servir de modelo às artes de todos os países, que de outra forma jamais acompanharão, e eles diziam, os parâmetros da modernidade e da universalidade, cada um permanecendo confinado no gueto do localismo local, do localismo arcaico. Ao começar meu trabalho de escritor, não digo que já tivesse uma consciência clara do que afirmei até aqui, mas na noite criadora da vida pré-consciente do intelecto, noite talvez mais clarividente do que a luz da razão puramente reflexiva, eu já sentia que devia escrever como se a sorte do meu país e do meu povo dependesse do que eu fizesse. Eu sei que não depende, não. Um escritor não tem poder nenhum, não. Mas a gente deve se portar como se pudesse. Porque, então, vejam bem, então no meu livro eu sempre procurei isso. Eu disse, mesmo que eles destruam, no que eu deixar, eu vou deixar uma imagem do Brasil como eu o vejo. Não tendo poder político nem econômico, achava que isso era o que eu podia fazer. Um romance, um teatro, uma poesia, que pelo menos não aviltasse o nosso país. Uma arte que, por ser ligada ao nosso povo, pelo menos indicasse também um caminho político e esboçasse uma teoria do poder, que, expressando esse mesmo povo, esboçasse o contorno do mapa capaz de definir nosso país como nação. Infelizmente, vejo-me obrigado, eu estava escrevendo nesse tempo, vejo-me obrigado a constatar que o que consegui foi muito pouco, porque continuam aviltando o nosso povo, violando e roubando a alma e a honra do nosso país, cuja linha de frente é a nossa cultura. Não importa, fiel ao sonho da minha juventude, dentro das minhas medidas venho fazendo o que posso, e considerando cada obra que faço como um caco, que, como os do genial arquiteto brasileiro que foi Gabriel Joaquim dos Santos, vai se juntar a outros para ver se consigo erguer uma outra Casa da Flor, um castelo ou fortaleza, no qual as gerações que vão nos suceder poderão pelo menos enxergar a face do Brasil verdadeiro e profundo, o Brasil que poderia ter sido e que não foi. Mas isso, como eu disse, obrigado, isso, como eu disse, escrevi num momento de solidão e de angústia, mas hoje, graças a Deus, eu estou vendo se esboçar um movimento no sentido de a gente poder voltar a isso. E já que falei do meu querido amigo e companheiro Aldo Rebelo, eu quero agradecer a ele, porque ele e os seus companheiros, depois retomaram certas posições e estão procurando, juntamente comigo, aquilo que eu pensava que Gorbachev ia fazer na Rússia. Quando Gorbachev começou o movimento dele lá, eu pensava que ele ia procurar uma nova forma de socialismo.
Até que eu vi aquele sujeito com um chapéu de texano, junto do presidente dos Estados Unidos, também com um chapéu de texano. Eu disse, esse homem não devia ter nascido na terra de Dostoiévski e de Tolstói, não. Um débil mental desse, um imbecil desse, de chapéu de texano, nos Estados Unidos, um sujeito desse não merecia ter nascido na Rússia, não. Pois bem, aí eu vi então que ele era procurando trair a pátria dele. Não estava procurando nova forma de socialismo nenhum. É isso que o PCdoB está fazendo atualmente. E é isso que me permite ser, hoje, eu pertenço a um partido que é aliado dele, e com essas palavras quero concluir, peço licença a todos os outros, já que isso é uma aula espetáculo e existe uma tradição no teatro, vocês sabem disso, eu quero dedicar o que essa aula tem de espetáculo a Aldo Rebelo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Senhores, este é um encontro de família. E antes de terminar este encontro com o Barão do Rio Branco, eu gostaria de afirmar aqui que nós queríamos manifestar um carinho especial, uma gratidão muito grande, a ideia de que Ariano Suassuna é amado. Ele falava do Pasternak, que não podia se afastar da Rússia porque amava muito o povo russo. Nós dizemos aqui que o povo brasileiro, o povo carioca, ama Ariano Suassuna. E ele completará, nós agora mesmo, ao fim desse encontro, já passamos a uma contagem regressiva para o aniversário de Ariano Suassuna, que será no dia 16 de junho. E eu pediria agora que a gente cantasse o primeiro parabéns para você. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos, vem para você, nessa data, felicidade, muitos anos. Eu trouxe aqui, me esqueci de mostrar, mas já que me deram essas palmas, eu quero o meu juízo como é. Isso é uma bala. Ela anda comigo para todo canto que eu vou. Foi apanhada no chão de Canudos. E isso é uma pedra, a figura mais importante da minha vida é minha mulher. Ela apanhou essa pedra na beira do São Francisco que me deu, eu guardo desde 1948. Tá bom? Ariano, está me reconhecendo.